Bom, pessoal, então, a partir de agora a gente tá gravando, tá a aula. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Só algumas observações antes. Eu vou estar terminando agora a parte de estado de serviço, acho que vai ser rápido, tá? Possivelmente com meia hora, no máximo, entre meia e uma hora a gente vai terminar isso daí. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa aula, tá? A gente vai sair todo mundo, a gente vai dar um descanso de 5 minutos, 10 minutos, tá? Para ver se eu não fico tão cansado no final da aula, que eu tô ficando exausto, não sei por quê. Não sei se é o dia que tá muito corrido, não sei. É, Além disso, para ficar salvo em arquivos diferentes, tá? Ficar duas gravações separadas para quando eu postar no YouTube ficar separado, já que eu vou mudar de assunto, né? Para não ficar dois assuntos no mesmo vídeo, tá? Eu poderia prosseguir e separar depois na edição, né? Mas eu não, eu não estou muito afim de fazer edição, não, tá? Então, a gente faz assim hoje, beleza? Quando a gente terminar a parte de estado de serviço, de abertura de fissura, a gente prossegue para a parte de laje, tá bom? Eu queria terminar toda a parte de laje hoje teórica, assim, passar todo o conteúdo, e amanhã a gente já aplicar em exercício, para tentar evitar a aula de sexta. Eu acho difícil, mas vamos tentar, né? Vamos ver o que é possível aqui. Porque, como eu disse para vocês, eu tenho uma aula de pós, né, na sexta-noite, e aí vai ficar muito, mas muito corrido no mesmo dia. Mas, em último caso, a gente marca de manhã ou de tarde, tá? Não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. A gente vinha fazendo o exemplo que a gente está fazendo ao longo do curso todo, né? De uma vigazinha simples, tá? E aí a gente calculou a parte de propriedades geométricas, né? Nos diversos estádios, né? Estádio um, a gente calculou a inércia bruta, né? A distância do centroide à fibra mais tracionada. Depois calculamos os momentos de fissuração, ou seja, aqueles momentos que levam a peça a fissurar. Tá? E, bom, aí calculamos o coeficiente, né, que transformaria a área de uma seção transversal de aço para uma seção transversal equivalente de concreto, tá? Então, a gente pega, por exemplo, no estádio na seção um, né, a gente pegou aqui essa área de aço, que é o que a gente está colocando na viga, e transformamos numa área equivalente de concreto, né? Então, multiplicando o alfa E por essa área aqui. Tá? E aí a gente calculou a posição da linha neutra no estádio 2 e o momento de inércia no estádio 2 para todas as três seções, né? Todas as três seções. Ah, ok. Então, fizemos, com essas informações, nós fizemos a verificação de informação de fissura e detectamos que, como ponto de momento, das três seções, né? A seção 1, que era de menor momento fletor, já fissurava, as demais também iriam fissurar, né? A gente verificou isso. Então, portanto, todas as sessões a gente deve trabalhar considerando que ela irá fissurar, né? Então, a gente viu, a gente verificou aqui o estado de deformação excessiva na aula de ontem, considerando que ela iria fissurar, né? Então, pegamos a flecha elástica que veio lá do F2, né? Considerando a inércia bruta da seção, tá? E, a partir das inércias no estágio 2, né, e da inércia bruta, nós calculamos uma inércia equivalente, que é como se fosse algo entre o valor da peça fissurada e o valor da peça íntegra, né, já que a gente tem regiões sem fissura, então a gente vai ter parte da viga com fissura, parte da viga sem fissura. Então, portanto, a inércia equivalente dela, a gente está simplificando, isso aqui é um cálculo simplificado, tá, pessoal? A gente está simplificando para calcular como se fosse uma inércia média ao longo do comprimento da viga, tá? Óbvio que isso aqui tem um erro embutido nessa conta que a gente está fazendo, mas é uma forma possível de se fazer, tá? E a norma permite, inclusive, indica essa possibilidade. Obviamente, se você estiver trabalhando com elementos, com softwares comerciais, ou até que sejam acadêmicos, mas que sejam potentes, né, eles vão ter modelos de pórticos e grelhas, né, ou até elementos de casca, de tudo mais, de elementos de duas dimensões, já considerando o efeito de não linearidade física, né, que é justamente a plastificação do material.
Tá? Inclusive, eu apresentei para vocês um que é o Mastan, né, 2, Mastan 2, que ele leva em consideração um material elástico perfeito, né? Perdão, elastoplástico perfeito, que é aquela consideração do aço, né, que a gente faz, que ele vem elástico e depois entra no patamar de escoamento infinito até romper, né? Tá? Isso é uma idealização também, mas já é bem mais próximo da realidade. Tá? Então, calculando aí nesse equivalente, nós fizemos uma regra de 3 aqui para transformar essa deformada elástica e com a seção não fissurada para uma deformação elástica, mas agora sim considerando as possíveis fissurações que ocorrerão na viga na situação quase permanente, né? Na situação quase permanente. Perceba que até faltou aqui, pessoal, o que a gente precisaria aqui, tá? Verificar se isso daqui vai fissurar, né? Se isso daqui vai fissurar. Então, a gente precisaria fazer inicialmente a verificação aqui, que eu acabei esquecendo de fazer, tá? Vou fazer até agora, então, foi bom que eu lembrei agora, né? A gente só vai considerar para deformada, né, que a peça fissurou, caso esse momento máximo ultrapasse o momento de fissuração para deformações excessivas, tá? Que é um pouco maior do que o momento de fissuração para formação de fissura. Tá? Então, aqui eu acho que eu até pulei isso daqui, passou em branco, porque estava tão longe que eu nem estava levando isso em consideração. Tá? Mas o correto, o certo, o passo a passo é você fazer essa avaliação, né? E a partir dessa comparação, né, sabendo que o momento atuante na situação quase permanente vai ser superior ao momento de fissuração, significa que a peça irá fissurar. Tá? E se fissurando, então aí sim a gente tem que fazer a adequação da flecha elástica, né, para calcular agora considerando a situação fissurada. Novamente, venho observar que no próprio F-Tool, se você quiser, você já poderia colocar a inércia correta, né? Você poderia forçar, você poderia manualmente colocar a inércia correta, mas, na minha opinião, ia dar mais trabalho do que fazer essa simples conta aqui. Então, eu preferi fazer essa simples conta que vai chegar no mesmo resultado, né? Então, vocês podem até testar aí em casa, né? Botar a inércia equivalente aqui calculado lá no F-Tool, vocês vão checar que vocês vão ver que o resultado vai bater igual, né? Lembrando que essa flecha aqui foi a flecha máxima, né? Já da combinação lá que nós fizemos das flechas, né? E é isso aí. Então, eu já trouxe aqui o valor fixo, né? Então, depois de calcular a flecha elástica, já considerando a parte de fissuração da viga, a gente calculou, então, o efeito da flecha no tempo, né? A flecha diferida. Né? Então, considerando que o tempo final era 70 meses e o tempo inicial era meio mês, né? 15 dias, aproximadamente, 2 semanas. Então, o nosso delta se deu 1,45, em torno do que é o default do software que a gente usa, que é o TQS. Não que o default esteja correto, tá, pessoal? Esse default é um default, não tem justificativa técnica para ele específico. Tá? O software é bem claro lá. O programa, quem vai definir os critérios é o usuário. Então, não quer dizer que esse valor esteja correto ou incorreto. Quer dizer que simplesmente foi o que o programa adotou como default, já que tinha que adotar um. Né? E aí, como a gente está admitindo aqui que a taxa de ácido comprimido é zero, tá? Isso é a favor de segurança, o nosso alfa F deu exatamente igual ao delta Xi, portanto, a flecha diferida deu aproximadamente 1,5 vezes a flecha elástica, né? Então, a flecha total é o somatório da elástica mais diferida, portanto, a flecha total tinha dado acima do limite, que a gente tinha calculado para a aceitação sensorial, né? A gente só fez uma verificação, a gente teria que fazer várias daquelas verificações das tabelas, né, de norma que eu mostrei para vocês. Então, tinha efeito em elementos não estruturais, tinha a situação do efeito estrutural, né, que a gente tem que tomar cuidado. Então, tem diversos pontos que a gente precisa tomar cuidado, e a gente só fez uma verificação aqui para simplificar o nosso caso, né? Então, o correto no dia a dia de projeto é você fazer todas as verificações necessárias para aquele caso que você vai estar trabalhando, certo? E agora, o que a gente vai fazer a última etapa, a última verificação, o último estado limite, né? A verificação do último estado limite, serviço, que a gente propôs aqui fazer, que seria a verificação de abertura de fissuras, tá? Em que a gente vai utilizar aqui a combinação frequente, tá? Frequente. Combinação frequente.
Ah, e como é que a gente calcula essa abertura de fissura, tá? Então, aqui eu não vou entrar muito na teoria, tá, pessoal? Porque é, por nenhum motivo além do fato do que eu não me aprofundei realmente nos meus estudos. É uma coisa que eu pretendo fazer, né? Então eu vou melhorar essa parte dessa aula. Era um planejamento já de antes, mas como eu assumi outro emprego, né? E eu estava lecionando outras disciplinas, acabou ficando parado no tempo isso daí, né? Então eu vou apenas aqui, ao contrário dos outros, né? Que eu entrei um pouco mais a fundo sobre o porquê das coisas. Aqui a gente vai simplesmente abordar os equacionamentos da norma, né? Que boa parte é experimental, né? Porém tem suas justificativas históricas. E é uma coisa que eu pretendo ainda estudar e depois eu disponibilizarei aqui no YouTube para vocês, tá? Mas por enquanto a gente vai seguir o mediano aí dos cursos de engenharia civil. Eu não gosto de trabalhar na mediana, eu gosto sempre de trazer o melhor aí, mais completa informação para vocês, mas é o que a gente tem para hoje, tá? Então, o que a gente vai fazer a verificação aqui a gente vai calcular uma abertura de fissura para cada seção dessa descrita, né? Na verdade, por conta do tempo, eu vou fazer apenas para a seção 3, tá? Que é mais solicitado. Eu ia fazer para as 3 sessões, mas para economizar tempo, né, para a gente já ver se conclui a parte de laje ainda hoje, parte teórica pelo menos. Eu vou fazer apenas para a seção 3, mas essa verificação de fissura deve ser feita para cada seção característica, nesse caso a gente separou em 3 nessa viga, né? Então, mas eu vou fazer apenas para a seção 3, tá? Mas basicamente a gente tem que calcular a abertura de fissura, que tem um equacionamento de norma, e a gente vai abordar como calcular isso, eu vou mostrar como calcular cada parâmetro. O que eu não vou conseguir entrar aqui com vocês é no histórico da onde veio esse equacionamento, tá? E aí a gente tem que verificar com o limite de norma, né? Então a norma detém alguns limites, assim como tem limite de deformação excessiva, a gente tem limite de abertura de fissura, tá? Que estão descritos aqui nessa tabelinha, vocês podem procurar ela na norma, tá? Então, ela é separada para concreto simples, armado e protendido. Eu peguei só aqui a parte de concreto simples e armado, tem uma parte ainda de concreto protendido, essa tabela é maior, tá? Mas basicamente para concreto armado, que é o que a gente está interessado aqui, a gente tem esses limites de abertura de fissura aqui, tá? O mais permissível deles é 0,4 milímetros, o mais restrito é 0,2. No caso de concreto protendido, tem situações em que ele proíbe explicitamente a abertura de fissura, ou seja, nem pode abrir fissura, tá? No caso de concreto protendido. Aqui não. Aqui, todos os casos dessa tabela aqui permite uma certa abertura de fissura. Destacando que, por bom senso, às vezes você tem que limitar a mais do que a norma. Tá? Então, eu citei o exemplo, por exemplo, de piscinas, né, ou reservatórios. É bom senso, tá? Recomendado, recomendo para vocês, e tem outras referências nacionais, outras não, porque eu não sou referência, mas existem referências nacionais que recomendam isso, tá? E que piscinas, elementos que têm contato com água, que precisam suportar pressão de água, vamos dizer assim, você não permita a formação de fissura. Tá? Então, aí vai de cada projeto, existe a norma dar esses limites aqui. Então, eu não me lembro qual foi a classe de agressividade ambiental que a gente determinou, acho que foi a 2, não foi? Vocês se recordam? Eu posso talvez procurar aqui, eu acho que eu anotei. Quando a gente foi determinar o cobrimento, na parte de detalhamento. Na parte de detalhamento. Foi lá em cima. Hum, eu acho que foi classe 2, não foi que eu disse que essa obra ia estar em Palmeira? Eu acho que não tem anotado aqui. Mas acho que foi classe 2, né? Então, deixa eu ver pelo cobrimento, né? Deixa eu ver pelo cobrimento e a gente resolve. O cobrimento foi 3 centímetros, né? Então, 3 centímetros é classe 2. Beleza, classe 2. Então, a gente está trabalhando aqui na classe de agressividade ambiental 2. Então, deixa eu até escrever aqui para não.
é 2, né, ou urbana, e, portanto, a gente pode definir aqui já, desde já, que a abertura de fissura limite, né, que eu estou chamando de WK, vai ser igual a, vamos olhar aqui na tabelinha, 0,3, né, para classe de velocidade ambiental 2. Então, a abertura de fissura tem que ser menor ou igual a 3, portanto, a gente vai considerar o limite aqui de 0,3 milímetros. Tá? E vamos, a partir de agora, calcular qual é a abertura de fissura efetiva da seção 3. Então, deixa eu já colocar aqui. Seção 3, beleza? Eu não sei se eu salvei. Não lembro se eu salvei o desenho. A gente vai precisar do desenho agora para facilitar a nossa vida. Não salvei, meu Deus. Toda vez eu esqueço de salvar esse desenho. Ou eu salvei na área de trabalho, será? Não, não salvei não. Mas eu desenho de novo aqui. Paciência. Então, nossa seção 3, deixa eu pegar a figura só e depois eu desenho no cara. Porque vai ser mais rápido a gente definir. Eu acho que ele não vai nem permitir. Oh, permite. Então, nossa seção 3 é essa, né? A gente estava seguindo aqui a opção 2, né? Se eu conseguisse editar, isso aqui era bom para só ficar com a opção 2, né? Mas, bom, eu vou desenhar depois no CAD, não, não importa. Então, mas a opção que a gente está seguindo aqui é essa 2, em que a gente tem essas, inclusive está errado aqui, né? São 2 barras em cima e 2 barras embaixo. Está errado esse detalhamento. E está faltando aqui também uma barra de 25, né? Mas tudo bem. Vamos aprender como é que calcula. De uma vez por todas, né? Vamos lá. Então, como é que a gente vai calcular essa abertura de fissura? Primeiro, essa fissura que a gente vai estar avaliando é apenas a fissura de flexão. Tá? Então, a gente não está considerando que é efeito térmico, efeito de recálculo diferencial na fundação, por exemplo. A gente está aqui, a partir do momento fletor, a gente vai estimar uma abertura de fissura. Tá? É o que a gente vai fazer. E é o que dá para fazer aqui, tá bom? De forma simplificada. Mas, basicamente, a abertura de fissura será calculada 2 vezes, tá? A gente vai calcular uma abertura de fissura 1 e a 2. E, ao contrário do que usualmente a gente faz, a gente vai adotar o menor valor da abertura de fissura, tá? Então, a gente não vai pegar o maior porque é mais favorável. A gente vai pegar simplesmente o menor, tá? Existe um motivo do porquê de ser o menor, mas eu já vi numa palestra de um professor colega meu, mas acabei esquecendo aqui o motivo. É essas coisinhas que eu tenho que melhorar aqui, dar uma estudada melhor. Mas, na verdade, era para ser 2 verificações diferentes. Uma verificação para um determinado caso, outra verificação para um caso 2, né? Aí o que a norma fez foi juntar os 2 casos e dizer que era o menor dos 2, né? Que fica meio que não tem muito senso, né? Geralmente a gente adota a pior situação, né? Mas é o que acontece aqui, tá? Então, a gente vai fazer a conta de uma abertura de fissura e depois a gente vai fazer outra conta de abertura de fissura, tá? E basicamente, veja que essa primeira parte aqui da equação é igual para ambas as equações, tá? O que muda é esse final, tá? O que muda é esse final, beleza? Vamos falar primeiro dessa primeira parte aqui, né? Dessa primeira parte que é igual. Então, veja, que a abertura de fissura vai depender da bitola, do diâmetro da barra que a gente vai adotar. Então, quanto maior o diâmetro, maior a abertura de fissura, tá? Isso mantendo todos os outros parâmetros iguais, né? Mantendo todos os outros parâmetros iguais, obviamente.
tá? Inclusive a tensão na barra. Mas imaginando que eu tenho todas os outros parâmetros iguais, se eu aumento o diâmetro da barra, eu tendo a ter fissuras maiores. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Isso é para qualquer caso, tá? Isso é verdade. Então, se você tem uma laje, por exemplo, se você olhar pelo lado da abertura de fissura especificamente, né? Você adotar, por exemplo, num reservatório, que eu disse para vocês que tem que evitar fissura, né? Então, se você adotar uma configuração de barra de 6,3 a cada 10, né? Ou seja, uma bitola menor e menos espaçadas, tá? Tende a fissurar menos, se é que se fissurar, né? Tende a fissurar menos do que uma distribuição de 8 a cada 15, por exemplo, que são 8 a cada 17,5, que são 8 milímetros a cada 17,5 centímetros, né? Que são basicamente equivalentes em termos de área de aço, tá? Então, apesar da área de aço ser a mesma, a depender do detalhamento que você escolhe, né? Se você escolher bitolas diâmetros menores, você tende a ter menos fissuras. Ficou dúvidas aí, pessoal? Tá claro isso aí? Tá claro. Bom, por outro lado, também a abertura de fissura, perdão, é inversamente proporcional a esse neta, tá? Que aí é um conhecimento que falta para vocês, porque a gente não via a parte de aderência da barra. Tá? Mas, basicamente, esse coeficiente neta aqui, ele é o coeficiente que determina a conformação superficial da barra, tá? Então, eu falei para vocês que a barra de aço pode ser lisa, entalhada ou nevurada, não é isso? E aí, eu vou abrir aqui a aula para a gente. A aula que a gente não deu, né? De detalhamento longitudinal. Só para a gente pegar os valores, tá? Porque aí vai ser mais fácil do que achar na norma. Isso aí. Bom, então, ó, esse coeficiente neta, né? Eta só, acho que não é neta, não é eta só. Esse coeficiente eta, o que a gente vai usar aqui é o eta 1, tá? É o eta 1, vale destacar isso, que é só essa parte aqui. Deixa eu só confirmar na norma, viu? Vou confirmar na norma agora, que me bateu uma dúvida agora. Nossa cachola é muita informação, a gente acaba se... Tá por aqui. Olha aqui, é o eta 1, tá? Ó, tá aqui bem claro, né? E essa figura que eu peguei aqui da apostila, ele tá errado, né? Tá eta I. Cadê? Tá eta I, né? Mas não, é o eta 1, tá? E o eta 1, ele depende basicamente da conformação superficial da barra, tá? Se a barra é lisa, esse eta 1 vai ser 1, se a barra é entalhada vai ser 1,4, se ela é nevurada vai ser 2,25. Vocês se lembram, pessoal, dessa conformação superficial que eu comentei com vocês? Lá no comecinho do curso? Sim. O usual o CA50, ela vem sempre nevurada, tá? O usual aqui no mercado brasileiro. Pode ser que mude daqui para frente, tá? Isso não é uma obrigatoriedade, mas é o usual do mercado hoje, tá? Na verdade, o CA50, porque a gente usa também em construção, geralmente está vindo já também tudo nevurado, tá? Então a gente vai adotar aqui, no nosso exemplo, como se fosse a barra nevurada, né? E é o melhor caso, tá, pessoal? Ou seja, a abertura de fissura é inversamente proporcional à qualidade da aderência, né? Entre a barra e o concreto. Basicamente é isso. Então, se eu tenho uma barra nevurada em que a aderência vai ser melhor, a tendência de abrir fissuras é menor. Tá? A tendência de abrir fissuras é menor. Então, esse carinha aqui pode ser 3 valores, ou 1, ou 1,4, ou 2,25. Tá? Essa diâmetro aqui vai depender do seu detalhamento. No nosso caso aqui, a gente quer calcular para... Cadê que já me perdi? Para essa opção 2, que a gente utilizou aqui barras de 20 milímetros, né? Barra de 20 milímetros. Ô, professor, Pode dizer.
A gente só analisa essa abertura só quando a viga Quando forma a fissura, né? vai abrir fissura, que não Isso. tem gentrificação, né, da comarca. Cortou um pouco, mas pelo que eu entendi, você perguntou se a gente só faz essa verificação se formar fissura, né? Exato. Né? A gente só está fazendo essa verificação, a gente só é obrigado a fazer essa verificação porque anteriormente a gente verificou que ela não passou na formação da fissura, né? Como a gente viu que ela forma fissura, a gente precisa então limitar a abertura dessa fissura, tá? Se nesse caso aqui tivesse passado, se isso aqui tivesse, ou seja, se o momento aplicado não tivesse ultrapassado o momento de fissuração aqui nesse caso, a gente nem precisaria fazer essa verificação, tá bom? Beleza? Tá. Então, a abertura de fissura vai depender do que, pessoal? Também vai depender da deformação do aço, tá? Então, veja, quando eu pego aqui a tensão no aço dividido pelo módulo de elasticidade do aço, o que eu estou fazendo é calcular aqui a deformação, beleza? Então, se o aço deformar menos, é óbvio, né, pessoal? Eu acho que fica óbvio. Veja, você está aplicando o momento fletor, você está tracionando aquele aço e o concreto ali embaixo. Se o aço deforma pouco, quer dizer que aquele concreto que fissurou vai abrir pouco, né? Então, eu acho que é meio bom senso aqui, né, que a gente faz essa avaliação, que a abertura da fissura do concreto vai depender de quanto o aço está deformado. Se o aço deformar muito, a abertura da fissura vai acompanhar a deformação do aço e vai ser enorme, né? Agora, a questão é que essa deformação aqui não é na deformação no estado limite último, né? A deformação no estado limite último a gente permite até quanto? Lembra lá, pessoal? Quanto é que a gente permite deformação no estado limite último? Para o aço. Deformação na tração. O concreto era 3,5 por mil, se lembra? De compressão, né? De tração é zero. Tração a gente desconsidera a deformação do concreto. E do aço na tração, alguém se lembra? Quanto é que a gente considera como limite máximo? Além desse limite, a gente considera que o aço rompe? Não, é 10, né? É 10. Tá 10 por mil. 10 por mil. Então, a gente até via lá os domínios, né? É importante vocês entenderem aqui os domínios de deformação, pessoal. Tá? Então, inclusive, eu falei para vocês, olha, no estado limite último, quanto mais o aço se deformar, melhor, porque ele vai avisar, né? A estrutura vai fissurar toda antes de romper. Mas isso é no estado limite último, tá? Durante a utilização da obra, a gente não quer que o concreto se fissure, tá? A gente quer que ele permaneça inteiro, fissure o mínimo possível, né? Então, essa deformação do aço aqui não é a deformação no estado limite último, tá? Essa deformação aqui é a deformação no estado, com a combinação frequente, tá? Então, a gente vai pegar o momento fletor advindo da equação, da combinação de ações frequentes, vamos calcular a tensão que está aplicada no aço, a partir do equacionamento que eu mostrei na aula passada, retrasada, perdão, tá? E a modularidade do aço é constante, portanto, a gente calcula aqui a deformação do aço. Então, essa primeira parte aqui da equação é constante para as duas equações de abertura e fissura. Agora, por outro lado, a gente tem essa segunda parte aqui que difere de uma equação para outra, tá? Então, qual é a ideia aqui? Tá? Pelo menos interpretando aqui o que tem na equação, tá? Eu não li isso em lugar nenhum, é simplesmente interpretando os valores aí, os parâmetros calculados, tá? Então, vamos lá. Essa equação 2 aqui, veja que são dois valores constantes aqui e tem um valor aqui que se chama ρRI, tá? Quem é esse cara aqui? Esse cara é a taxa de aço, e quando eu falo taxa de aço é o quê? É a área de aço dividido pela área de concreto que envolve esse aço, beleza? Só que ele é utilizado para cada barra, tá? E ele é calculado da seguinte maneira, que eu vou só comentar aqui um pouco, tá? Mas depois eu volto. Então, veja, essa taxa de aço é basicamente a área de aço de uma bitola dessa dividida por essa área de concreto que a envolve, né? E essa área de concreto que a envolve,
a gente tem uma forma de calcular aqui, algumas regrinhas de cálculo, que eu vou mostrar posteriormente. Quando a gente for calcular efetivamente, a gente aborda, tá? Porque não adianta nada eu falar aqui e vocês vão esquecer quando a gente for aplicar, né? Então, quando for aplicar, já fala de uma vez só. Então, ó, a taxa ρRI, tá? É a área de aço I, né, que é de uma barra dessa, dividido pela área de concreto que a envolve, tá? Então, a gente vai ter que, na verdade, pegar a pior situação, né? A gente vai ter que calcular uma taxa, a gente vai pegar a pior taxa, né? A pior taxa de aço e utilizar nessa equação, né? Então, veja, quanto maior a taxa, menor a abertura, tá? Menor a abertura de fissura. Portanto, quanto mais concreto eu tenho envolvendo uma única barra de aço, a tendência de aparecer fissuras é maior. Ou seja, em outras palavras, quanto mais distante uma barra da outra, uma barra de aço da outra, maior a probabilidade de abrir fissura. Eu acho que isso é meio intuitivo. Vocês concordam comigo, pessoal? Para mim, pelo menos é. Não sei na cabeça de vocês que estão vendo pela primeira vez, né? Então, quando eu falei para vocês, olha, é melhor utilizar uma configuração de barras, né? Uma barra de 6,3 a cada 10 centímetros é melhor do que você utilizar uma barra de 8 a cada 17,5 centímetros, apesar dela ter mais ou menos a mesma área de aço, tá? Por quê? Porque, primeiro, a primeira configuração de 6,3 tem uma bitola menor e, portanto, a abertura de fissura tende a ser menor. E uma barra por outro lado, a primeira configuração também é menos espaçada. Então, sendo menos espaçada, a taxa de aço, né, de cada regiãozinha ali, de cada barra de aço, é maior e, portanto, tende a ter uma abertura de fissura menor. Perfeito? Tá? Então, veja, estou analisando isso simplesmente baseado na nossa equaçãozinha aqui. Tá? Equaçãozinha aqui. Agora, na minha primeira equação aqui, né, que eu pulei, ele faz outra abordagem. Tá? Essa primeira abordagem aqui é avaliando mais ou menos a taxa de aço que você tem em relação à taxa de concreto. Né? Porque se você tiver barras muito afastadas uma da outra, pode ser que o pior caso seja por aí. Tá? Nessa outra equação aqui, ao invés de analisar por relação entre taxa de aço, tá? Ou seja, quantidade de aço em relação à quantidade de concreto, ele avalia em termos de relação entre a tensão no aço e a tensão de tração do concreto. Veja, se essa tensão no aço estiver muito superior do que a resistência de tração média do concreto, a tendência é que essa fissura seja maior, porque mais fissura haverá, já que esse valor aqui de tensão no aço vai estar mais distante do que a tensão de tração do concreto, que é o que gera justamente a fissura. Tá? Então, é como se fossem duas abordagens. Uma a gente avalia por meio de tensões, relação entre a tensão aplicada no aço e a tensão limite do concreto, de tração, né? E a outra aborda por meio de quanto de armadura eu tenho para cada centímetro quadrado de concreto, né? Então, qual a taxa de aço que eu tenho por área de concreto. Ficou claro, pessoal, essa ideia que eu estou tentando passar aqui para vocês? É preciso que a gente tenha um olhar agora como engenheiros, tá? Para as equações, né? Tudo, tudo deve ter uma lógica, né? Nem que a lógica seja experimental. Só um minutinho, tá? Bom, vamos lá. Ficou claro, pessoal, essa parte aí? A teoria é essa, tá? A teoria que eu vou passar aqui para vocês é essa. Agora a gente vai aplicar, né? Como calcular essa taxa, como calcular a tensão no aço, é o que a gente precisa fazer agora, tá? Se não ficou nenhuma dúvida, eu vou prosseguir aqui. Tá? Mas fiquem à vontade aí para perguntar. Então vamos colocar aqui.
E eu disse para vocês que eu vou ter que desenhar no CAD. Eu não precisaria desenhar no CAD, mas eu vou desenhar no CAD, que é para pegar essas áreas que eu falei com vocês mais facilmente, tá? Mais facilmente. E até para desenhar aqui vai ficar mais bonitinho. Então, vamos determinar primeiro as informações que a gente tem em comum, né? Para as duas equações. Então, vamos determinar aqui quem é o φ, né? O φ vai ser 20 milímetros, tá? É o da tração, tá? É o da tração. Vale destacar que se eu tiver bitolas diferentes, pode ser que eu tenha bitolas diferentes. Aí eu vou ter que fazer várias verificações diferentes para cada área, inclusive, né? Para cada situação, tá? Eu usei aqui a mesma bitola, tá? O mesmo diâmetro, mas eu poderia estar trabalhando, por exemplo, com duas barras de 20 em cima e duas barras de 16 embaixo, né? Dessa forma, a gente teria que fazer um cálculo para a barra de 20 e um cálculo para a barra 16, tá? Aqui, o fato de ter utilizado a mesma barra, o mesmo diâmetro, vai facilitar a nossa vida. Vai facilitar a nossa vida. O meu, eu não sei nem como é esse, não sei como é esse termo aqui. O ETH. Esse carinha aqui vai ser 2,25, porque a minha barra é. Deixa eu botar aqui o texto aqui. Barras de aço nervurada. Isso daqui, vou colocar só como observação. Escolha do autor no detalhamento. Do autor no detalhamento. Isso aqui, barra de aço nervurado, que esse é o motivo de estar 2,25, tá? O modo de elasticidade do aço é constante, tá, pessoal? Então isso aqui não varia, não iria variar muito não, 210 gigapascal. Isso aqui é de 200 a 210, tá? Eu acho que a norma de concreto, se não me engano, fala em 210. Não me recordo exatamente. Depois vocês dão uma olhada na norma melhor. Mas isso vai influenciar pouco. Vocês poderiam também olhar no catálogo da Gerdau, né? O valor correto, talvez fosse mais interessante. O da Gerdau ou da ArcelorMittal, né? Que são as duas maiores fabricantes aqui do Brasil. Fornecedoras do Brasil. Tá. Aqui é padrão. Atenção, tá? Essa tensão no aço é o que pode gerar talvez mais dúvida em vocês, tá? Essa tensão no aço e essa taxa aqui. É o que poderia gerar mais dúvida, mas não é complicado. É só porque é o que vai ser menos fácil aí, tá? Vamos dizer assim. Para não assustar vocês, tá? Mas é tudo bem fácil aqui. Não tem segredo. Vamos voltar lá, ó, né? Vamos voltar um pouquinho aqui na aula. Então, tudo que eu coloquei aqui antes dessa aula, pessoal, não foi encher linguiça, não. Foi porque a gente vai precisar, tá? Vai precisar. Então, eu falei para vocês, ó, que a partir do método das tensões da área equivalente aqui na hora de calcular o mecânica dos sólidos, né? A gente consegue calcular a nova posição da linha neutra, o novo momento de inércia, né, de uma peça fissurada ou da peça inteira, não sei, não importa, tá? Isso a gente já tem, esses dois valores a gente já tem, né? A gente já calculou na aula passada. E aí eu consigo calcular a tensão daquele aço a partir dessa equaçãozinha aqui, ó, em que eu transformo a tensão no concreto equivalente em tensão no aço, tá? Multiplicando por quem? Por aquele nosso alfa-E lá de trás, né? O alfa-E é o mesmo, o alfa-E continua sendo o mesmo. Então, deixa eu botar aqui, cálculo da tensão nas barras de aço na situação frequente. Algum de vocês, talvez não agora, porque está muito recente essa informação que eu estou passando, mas algum de vocês podem ser que, quando for fazer o exercício, tenham uma dúvida que eu tinha, né? Que eu tive na minha faculdade, né? É só depois que a gente, com experiência que vem. Mas pode ter uma dúvida assim. Ora, se no começo do dimensionamento eu estipulei que a tensão aplicada no aço máxima ia ser 435 MPa. Você lembra, pessoal? Que a gente usava a tensão de escoamento aqui, ó. Para calcular o aço, a gente utilizava aqui que a tensão de escoamento é 435 MPa. Tá?
435 MPa. Ora, se eu estou aplicando esse momento e estou utilizando essa tensão no aço, eu estou calculando essa área de aço. Então, se eu usar essa área de aço, eu vou ter essa tensão aqui, certo? Não, eu estou fazendo, não faz sentido eu fazer essa conta reversa, porque eu já sei que a tensão aplicada no aço seria essa tensão de escoamento de projeto, né? Que seria os 500 MPa aqui, para ser a 50, dividido por 1,15, né? Sendo que o que acontece? Tem duas situações aí. A primeira, tá? A primeira, eu não estou utilizando essa área de aço aqui na minha viga. Eu estou utilizando essa área de aço aqui, né? Se lembra disso, pessoal? Então, essa aqui é a seção 2. Deixa eu pegar a seção 3. Né? Para ser melhor. Então, eu calculei essa área de aço de 11,58 e estou utilizando essa área de aço de 12,566. Então, de cara, eu já tenho uma redução na tensão no aço. Eu já vou ter uma tensão, porque se eu estou usando uma área de aço maior e a força permanece igual, a força aplicada, né, o momento aplicado permanece igual, então a tensão no aço reduz. E reduz em quanto? Ora, é fácil. Então, se eu quiser saber a tensão aqui no aço, né, correta agora, é só pegar a área de aço calculada, tá? A área de aço calculada, dividido pela área de aço efetiva. Aqui vai me dar um valor, obviamente, menor que 1, tá, pessoal? Não pode dar um valor acima de 1, porque aí eu estaria, com segurança, eu estaria usando menos ácido do que eu preciso, né? E vou multiplicar isso pela tensão de escoamento, tá? Pela tensão de escoamento, que foi eu utilizei lá para dimensionar o aço. Então, portanto, já de cara, ó, mesmo no estado limite último, a tensão aplicada no aço não é 435 MPa, é 382, tá? Primeiro ponto aí. Tá? Então, apesar de eu ter utilizado 435 MPa na hora de dimensionar lá, efetivamente, porque eu adotei um pouco maior a área de aço, eu vou ter uma tensão no aço menor. E já de cara, pessoal, já de cara vocês percebem uma coisa, né? Se eu aumentar a quantidade de barras aqui, mesmo sem precisar no estado limite último, eu vou diminuir a tensão na barra. E diminuindo a tensão na barra, eu diminuo a abertura de fissuras. Então, eu já utilizei desse artifício, tá? Inclusive na ponta, eu acho. Foi na ponta, se eu não me lembro. Se eu não me engano. Eu acho eu já usei umas 3 vezes esse artifício, né? Que são elementos mais pesados, em que eu aumentei a taxa de aço, mesmo não precisando prestar limite último, para garantir que a abertura de fissura ficasse dentro do limite. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, área de aço, se eu colocar, sei lá, 15% a mais de aço, né? Multiplicar aqui por 15% a mais, ó, a tensão diminui. Né? Se eu colocar mais 50% a mais de aço do que o necessário, ó, já diminui mais ainda a tensão, né? Eu acho que faz sentido isso, né, pessoal? Eu aumento a área de aço na minha viga, reduz a tensão em cada barra de aço, né? Ok. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Já que a minha área de aço efetiva não é exatamente igual à área de aço calculada, a minha tensão no aço sempre vai ser igual ou menor a 435 megapascal, né? Se por acaso a minha área de aço efetiva for exatamente igual à área de aço calculada, então a tensão na barra de aço vai ser exatamente 435 MPa, tá? Ficou dúvidas aí, pessoal, nesse aspecto? É importante vocês entenderem todos esses pontos, tá? Tranquilo. O segundo ponto é que, veja, para calcular essa área de aço aqui, eu utilizei o momento último. Eu utilizei o momento último, e o momento último dessa minha seção aqui foi 113 kN vezes metro. 113 kN vezes metro. Eu vou até ter que abrir aqui o meu exemplo, esse arquivo aqui, né? Para pegar o valor da combinação frequente. Então, veja. O meu momento último tá aqui, ó, foi 113, tá? 113. O meu momento raro, que é um pouco menor, já desceu para 77. O meu momento frequente vai ser menor ainda. O meu momento frequente vai ser 72 kN vezes metro, tá? 72,1 eu vou arredondar para 72. Tá? Então, se o meu momento diminui, perdão, se o meu momento diminui aqui, o meu binário vai diminuir, né? Esse meu momento aqui vai diminuir, né? E, portanto, a minha área de aço diminui. A minha área de aço necessária diminui. Se a minha área de aço necessária diminui
para aquele caso, né, para a situação frequente, e eu estou colocando uma área de aço maior para a situação última, quer dizer que durante a fase frequente a tensão na barra vai ser menor do que na fase última. Né? Isso é óbvio, né? Isso é meio óbvio, mas tem que destacar isso para vocês. Né? Então, aqui a primeira coisa que eu preciso fazer para calcular a tensão vai ser, vai ser determinar quem é o meu momento frequente, tá? Eu vou botar aqui momento frequente, né? Eu vou botar da seção 3, né? Tá? Só para destacar aqui. Vai ser 72 kN vezes metro, quilonewton vezes metro, perdão, vezes metro, tá? Esse é o momento fletor que eu vou considerar na seção. A minha altura útil, eu vou pegar aqui, a minha altura útil está 28,2, né? 28,2. Então, vou dizer aqui que a minha altura útil é 28,2 centímetros, né? O que mais eu vou precisar aqui? Cadê? Momento. Tá, o meu alfa E já está calculado. Deixa eu botar aqui alfa E. Opa. Alfa E está calculado já, né? Que é a relação entre molaridade do aço e do concreto, ou seja, é a transformação da área de aço real para a área de concreto equivalente, para a área de aço concreto equivalente. O que a gente está fazendo aqui é o oposto. A gente está transformando uma tensão numa área de aço equivalente numa tensão efetivamente aplicada na seção real do aço. Tá? Por isso que tem esse alfa E nessa jogada aí. Tá? A gente precisa do X2, né? Que a gente já calculou. A posição da linha neutra na seção fissurada, né? E a gente chamou de X2, 3, né? Chamou 12 centímetros, né? A gente calculou a seção, a posição da linha neutra no estádio 2, né? No estádio 2, está aqui. E a gente também calculou o momento de inércia no estádio 2 da seção 3, né? Então está aqui calculado, está aqui determinado. Né? Então isso tudo a gente já tem. Então já dá para calcular a tensão. É só calcular a tensão na barra de aço agora. Né? Então, a tensão no aço vai ser igual, né, a alfa E de cara, multiplicado pelo momento frequente, multiplicado pela altura útil menos o x2, né, menos a altura útil menos o x2 aqui. Que é o que, pessoal? Isso aqui é a distância do centro de gravidade das armaduras até a linha neutra, tá? É a distância do centro de gravidade das armaduras até a linha neutra. Isso tudo dividido pelo momento de inércia no estádio 2 da seção 3. Né? E aqui está a minha tensão atuante no aço. 326,57. Tá? Beleza? Agora só um destaque. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se está correto. Tá, eu estou utilizando aqui a área de aço, posição da linha neutra 2. Ok, tá certinho aí. Perfeito. Não, esse X2 está errado aqui. Inclusive vai interferir nas outras também, está errado aqui também. X2. Ó, pessoal, tá vendo? A gente tem um erro, tem que se preocupar, tem que tomar cuidado com isso aí. Esses dois aqui. Tá. Então, aumentou a inércia, provavelmente a flecha vai diminuir. Tá? A flecha diminuiu aqui. Né? Então, estava dando 3 ponto alguma coisa, deu 2,3 agora, tá? Total. E talvez agora não precise nem de contraflecha, né? Considerando apenas a área de aço comprimida, que existe efetivamente, ó, tá? Considerando a taxa de área de aço comprimida, passou, tá? Passou. Então, tinha um erro no nosso cálculo, tá? Tinha um erro no nosso cálculo, não vamos precisar aqui de contraflecha, tá? Opa, eu meti a limite também, né? Tá? Passou. 1,9 é menor que 2, tá? Entenderam aí, pessoal, essa modificação que eu fiz?
Foi um erro aqui de indicação, né? Tava aqui considerando x2, mas o meu x2 é zero, né? Então ele estava desconsiderando essa parcela aqui toda, tá? Então só fiz corrigir aqui. Dúvidas? Ô, professor, Pode é, dizer. pelo que eu vi, o momento de inércia no estádio um não vai ser preciso usar, né, para os cálculos. Para abertura de fissura, não. Porque a gente só precisa utilizar sim, certo. Você diz considerando a armadura, né? Considerando a peça não fissurada e a armadura, não é isso? Uhum, Esse seria um caso mais preciso, tá? Mas a norma recomenda que para essas equações, que tem muitas equações experimentais aqui, inclusive, por exemplo, cadê? Ó, esse alfa é experimental, tá? Então pode ser 1.2, 1.3, vai depender do tipo de seção. Então, se você utilizar aqui a inércia no estádio 1, que vai ser maior do que essa, você pode estar errando aqui nesse alfa, né? Então a norma pede para você considerar a inércia bruta de concreto, ignorando o aço, e nesse aspecto você não deve utilizar a inércia no estádio 1, tá? Beleza? Então, por isso que a gente não vai utilizar. Eu só coloquei lá, né, como forma de vocês entenderem que a inércia efetivamente no estádio 1 vai ser um pouco maior, tá, do que essa inércia bruta. Perfeito? E aí, eu deixo aí para vocês, se vocês quiserem, calcular a inércia no estádio 1, tá? E comparar com a inércia bruta para ver o quanto maior é, né, o quão maior é. Beleza? beleza. Ah, ok. Então, a flecha diminuiu, passou agora, e a tensão também tende a diminuir, né? A tensão tende a diminuir, agora sim está mais coerente. Eu estava achando muito alto, por isso que eu fui lá dar uma checada onde eu poderia ter errado, e eu achei, né? Eu achei. Então, a tensão geralmente vai ser isso daí, pessoal. Porque, veja, é, uma conclusão rápida que a gente tem, tá? Ó, o momento frequente, ele já não tem o gama G aplicado, né? Ele já não multiplica aqui por 1.4, nem aqui por 1.4, né? Então, de cara, se você quiser fazer uma conta bem simples, tá? Se você não quiser perder tempo, quiser fazer uma conta em 1 minuto, o que é que você pode fazer? Você pode pegar a tensão, aquela tensão lá que eu tinha calculado, fazendo assim, ó. A tensão vai ser a área de aço. Teria que ser lá em cima, tem que fazer lá em cima. Se você quiser fazer uma conta rápida para não perder tempo, porque, sei lá, você está na reunião com o cliente, quer ver se passa alguma coisa, tá? Quer fazer só uma estimativa, só para ver se está muito longe ou muito perto. Você pode fazer o seguinte, ó. Você está aqui na seção 3, né? Seção 3. Então, você pode fazer aquela conta que a gente tinha feito, sigma S, né? Vai ser igual a área de aço calculada, dividido pela área de aço efetiva. Deixa eu copiar aqui que é mais fácil. Área de aço efetiva. Esse nome. Isso está dando AS3. Isso mesmo. Multiplicado pela tensão de escoamento. Tá? Então, já está menor aqui, né? Se você quiser fazer uma conta rápida, você pode chegar aqui, ó, para transformar o momento último em momento frequente, você pega aqui e divide por 1.4. Vê como é que é próximo. Tá 273 e lá tem 240, eu acho. Pô, né? 237, né? Mas vê, é, é, sempre vai ser a favor da segurança isso. Tá, cadê? Já me perdi. Tá? É uma conta rápida que você pode fazer. Por quê? Porque de cara, a combinação frequente, você já tem que descontar os 1.4 do gama G, né? 1.4 do gama G. Se é que você utilizou o 1.4 para o gama G. Tá? Não sei se vocês entenderam a jogada. Se eu abrir novamente aqui aquele nosso exemplo inicial, né? É porque eu não estou com a figura aqui. Ó, aqui eu tenho só o momento permanente, aqui eu tenho o psi já vezes o momento variável, né? Na última, eu tenho gama G vezes o momento permanente, esse gama G é 1.4, né? Eu tenho gama Q vezes isso aqui, que já também é 1.4, né? Ó, gama Q vezes tudo, né? Então, se eu pegar isso daqui e dividir por 1.4, eu vou ter um valor um pouco superior à combinação frequente. Tem uma combinação um pouco superior à combinação frequente. Então, se você quer fazer uma conta rápida, você já pode fazer isso de cara. Beleza? Ficou claro, pessoal? O que eu fiz? Beleza.
Então não fazia sentido esse valor aqui ser 300 e pouco, sabe? Por isso que eu detectei o erro. É importante a gente saber esses conceitos, ter essas informações na cabeça, que é para detectar uma possibilidade de erro. Então a tensão é essa. A tensão no aço está calculada, tá? Vale destacar outro ponto. Vale destacar outro ponto. Perceba que o que a gente está considerando aqui é que a força aplicada no aço está aqui no centro de gravidade, né, da barra. Então a gente está considerando que se o aço estivesse aqui no centro de gravidade, a tensão aplicada média seria esses 230 e pouco, né? Em PA. No entanto, eu tenho barras nessa primeira camada e tenho barras nessa segunda camada. E, portanto, a distância dessas barras à linha neutra muda, tá? A distância dessas barras aqui para a linha neutra muda. E como essas barras aqui estão mais distantes da primeira camada, então elas vão ter tensões maiores do que essas de baixo. Então, essas barras aqui da extremidade têm deformações maiores do que as mais próximas à linha neutra. Isso faz total sentido, já que como a seção simplesmente rotaciona, tá, rotaciona, as barras que estiverem mais afastadas vão ter um deslocamento maior, né? Vão ter um deslocamento maior. Você quer corrigir isso? Ao invés de utilizar esse D aqui, você usa a distância exatamente da barra, tá? E aí você corrige. Por exemplo, eu utilizei aqui, né, esse D aqui. Né? Ao invés de utilizar esse D, a gente pode utilizar a distância da face até exatamente a barra de aço, tá? Vamos fazer isso. Eu vou desenhar primeiro aqui no CAD. Tá? Vou redesenhar isso. Ser mais rápido do que eu procurar onde está. Eu vou até salvar logo fora do... Vou até salvar logo fora isso aqui. Vou salvar como desenho fora. Para não esquecer de botar. Vou botar logo lá no... Até no... Não adianta botar no OneNote, no OneDrive, que tá aqui na área de trabalho. Não vou botar na página certa. Seção 3, né? Realmente eu vou botar aqui. Então, eu tenho aqui uma seção de 20 centímetros, né? 20 centímetros por 35. Tá. Tenho um cobrimento de 3 centímetros. Opa. Tenho um estribo de 0,8, né, de 8 milímetros. E tenho barras de aço, né? Tenho barras de aço aqui, ó, duas de 20 em cima. E a distância aqui entre um e outro tem que ser 4 centímetros, tá? Porque eu preciso de 2 centímetros aqui entre barras, né? Então, se eu medir aqui, ó, tenho 2 centímetros, né? Então, tem 2 centímetros, então tá certinho aí. Então, só para checar, o meu centro de gravidade para o dimensionamento, eu estava considerando isso, tá? E aqui eu estava usando 28,2, né? Então, tá certo aí, tá correto, tá? Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu botar 25. Acho que fica melhor. Beleza. Vou botar até menor. Tá 10. Beleza. Tá tudo preto, né? O que eu vou fazer fazer. Aqui tá. Beleza. Tem outro ponto aí, pessoal. Tem outro ponto que tá errado nessa minha equação, tá? Que é a questão que eu estou ignorando. Eu estou ignorando a. Deixa eu pensar aqui. Não, tá. Tô ignorando, não. Tá certo aqui. Porque eu tava pensando aqui na armadura de compressão, mas eu não preciso colocar aqui não nessa equação.
Porque essa equação só precisa determinar o ponto em que eu quero saber a tensão. Só precisa determinar o ponto, então eu só preciso desse valor aqui. Correto. Tá? Então, pessoal, isso daqui é a equação de momento de tensão devido à tensão na flexão, né? Que a gente vem trabalhando. Se lembra lá, pessoal? Sigma, né, é igual a momento vezes a distância y da linha neutra, né? Dividido pelo momento de inércia. Tá? A diferença é que se eu calcular essa tensão aqui, eu vou encontrar a tensão no concreto equivalente. Só que eu tenho que transformar isso em aço, né? Na tensão no aço. Então eu tenho que multiplicar aqui pelo meu alfa-E. Tá? Eu tenho que multiplicar pelo meu alfa-E para efetivamente estar calculando a tensão no aço. Tá? E quem é esse meu y aqui? Tá? Esse meu y vai ser a distância da linha neutra ao ponto que eu quero saber a tensão, né? Então eu estou calculando aqui a tensão no centro de gravidade das barras, né? Que seria a distância do centro de gravidade da barra até o ponto mais comprimido, até a linha neutra. Tá? Até a linha neutra. Então, eu estou calculando aqui a tensão no centro de gravidade das barras. Se eu quero calcular a tensão nesse alinhamento aqui, nessa altura dessa viga, tá? Eu posso usar essa dimensão aqui, ó, 30,2. E aí eu vou calcular a tensão nessas barras de cima. Vamos fazer isso. Tá? Eu vou calcular duas tensões nas barras de cima e as tensões na barra de baixo. Perceba que, como é uma flexão simples, né, uma flexão reta, perdão, flexão simples e reta, eu não, a tensão só varia com a altura, tá? Com a posição na altura, não varia na largura. Então, portanto, essa barra vai ter a mesma tensão dessa e essa barra vai ter a mesma tensão dessa. Né? Então, deixa eu ver até se eu consigo mudar de cor isso aqui. Não, vou deixar assim mesmo. Deixa eu escolher aqui. F6. Deixa assim mesmo. Tá. Então, essas barras vão ter uma tensão, essas barras vão ter uma tensão menor. Tá? Então, eu vou calcular aqui, ó, primeira camada, vou botar aqui, ó, primeira camada, tá? Primeira camada, que são as de cima, e vou utilizar aqui a segunda camada, tá? E aí aqui eu vou botar o D da primeira camada, vou utilizar aqui D da segunda camada, tá? Vamos definir isso, já definimos, né? 26.2 e aqui 30.2, né? Aqui 30.2. Certo. Então aqui vai ser D da primeira camada. Pessoal, isso tudo é mecânica dos sólidos 3, tá? Para quem achou que não ia utilizar, que é desnecessário, tá quebrando a cara agora, viu? Tá quebrando a cara agora. Tudo isso mecânica dos sólidos 3, seções heterogêneas, flexão em seções heterogêneas, tá? Conteúdo de mecânica 3. Então, ó, a tensão na primeira camada, como constatado, é maior do que a tensão na segunda camada. Beleza? Tensão de aço. Então, portanto, obviamente que a fissura nessa região mais próxima aqui das primeiras camadas vão ser maior do que nessa segunda camada. Tá? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Dúvidas, pessoal, no que eu fiz aí? E tá tranquilo, professor. Professor, mas nesse caso o senhor considerou a distribuição de tensão linear, não foi? De tensão, não. Ah, sim, de tensão também. De tensão também, porque no caso a gente ainda está perdão, esqueci agora a palavra. A gente está considerando aí que ainda que o concreto, né? O concreto ainda não está plastificado, tá? A tensão de compressão do concreto lá é triangular, a gente só está ignorando a tensão de tração no concreto, tá? Mas aí o comportamento seria ainda um comportamento linear entre tensão e deformação, tá? É o que a gente está considerando aqui, tá? É o que a norma preconiza, beleza? Outra opção aqui seria a gente avaliar em termos de deformação, né? Que é o que vocês vão fazer provavelmente lá em concreto 2. Tá? Eu não sei se o professor de concreto 2 avança muito na teoria de mecânica dos sólidos, que aí vai complicar ainda mais, porque vocês vão estar trabalhando com flexão oblíqua aí em composta, né? Ou se ele simplesmente vai dar simplificado. Eu tenho até que sentar, né, com os professores de estrutura para a gente definir
eu não sou dono da verdade, a gente tem que sentar, estudar e definir o que a gente quer do curso, né? Para ver onde é que a gente vai aprofundar, para ver onde a gente não aprofunda, né? Porque, por exemplo, esses tópicos de seção heterogênea é preciso que vocês vejam bem lá em Mecânica do Sólido dos 3, né? Não pode ser dado de forma rápida, é preciso que vocês, desde lá, já tenham essa informação, né? Para vir aqui a gente só revisar. Então a gente precisa consolidar mais ou menos o curso aí, tá? Eu estou chegando agora no IFAL, né? Só 2 anos e pouquinho, e deu mais da metade do tempo que eu estou no IFAL agora já está em pandemia, então ficou mais difícil, mas por outro lado, a gente vai evoluindo com o tempo, tá? Mas essa é a realidade, né? Então eu vou ter que calcular, na verdade, a abertura de fissura para essa primeira camada e para a segunda camada, tá? Tem que calcular para as duas. Para as duas. Ok. Perfeito. Então, calculamos tensões, né? Então, está faltando calcular a resistência de tração média do concreto, mas na verdade a gente já calculou, né? Só vou chamar aqui, ó, FCPM, já está calculada, perfeitinha aí, tá? FCK de 25 MPa. Se não se lembra como foi, dá uma olhada lá em cima, mas eu acho que já se lembra. E o que falta a gente determinar é essa taxa de aço aqui, que a gente vai determinar agora, tá? Exatamente agora. Então, o que acontece? Eu vou ter que determinar essa taxa duas vezes, porque a minha viga está simétrica aqui, está bonitinha, vai ficar fácil, tá? Então, eu vou determinar a taxa de aço geométrica para essa barra, que vai ser igual para essa, já que é simétrica aqui na largura também. E veja que essa taxa de aço depende da largura também, tá? Não é só dependendo da altura, não. Se eu tivesse, por exemplo, uma seção assim, né? Essa área de aço, essa área envolvente aqui tende a aumentar, tá? Essa área de envolvente aqui dessa barra tende a aumentar e, portanto, a taxa de armadura tende a decrescer, tá? Então, mas como eu tenho, tá simétrica, né? Isso aqui é um eixo de simetria, vamos dizer assim, eu só vou precisar encontrar duas áreas diferentes, tá? Duas áreas diferentes. Então, vamos lá, como é que a gente calcula essas duas áreas, né? Como é que a gente calcula essas duas áreas? Tá. Então, vou aproximar aqui nessa figurinha, né? Quais são as regras? Quais são as regras? Então, primeiro ponto, cada barra de aço terá uma região envolvente que a gente vai precisar delimitar, tá? Então, portanto, se eu tenho duas barras de aço assim, tá? A linha média entre essas duas barras é que vai delimitar a, a, a região, tá? Então, por exemplo, eu tenho essas duas barras, então no meio das duas barras eu vou traçar uma reta que vai delimitar a minha área da barra superior e a área da barra inferior, tá bom? Segunda regrinha, limites externos, obviamente, da viga devem ser respeitados, né? Obviamente, né? Então, a minha área será, das barras que estiverem próximas às faces da viga, serão limitadas pela face da viga, tá? Então, segunda regra. E terceira regra, se não tem limitação nem por outra barra, nem pela face da viga, a distância máxima que você deve considerar é 7 vezes e meia a bitola trabalhada, tá? A bitola trabalhada. Então, vamos calcular quem é 7,5 primeiro, tá? Então, eu tenho a bitola aqui, então quem é 7,5 vezes a bitola, né? No caso, vai ser 15 centímetros, né? Obviamente, mas só para deixar claro aqui, né? Vai ser 15 centímetros. Então, o limite do eixo da barra até a mais afastada que a gente vai poder utilizar é 15 centímetros, tá? E terceiro e último ponto, a linha neutra me define também um limite, tá? Porque, veja, essa fissura só vai aparecer na região tracionada, tá? Na região tracionada. Então, portanto, acima da linha neutra, o meu concreto vai estar comprimido, então eu vou considerar como se a minha linha neutra fosse a face fictícia da viga superior, tá? A face fictícia da viga superior. Então, primeiro ponto, onde é que está a posição da minha linha neutra para esse meu caso? Onde é que está a posição da linha neutra para esse meu caso? Está aqui, ó. X2 é igual a 12 centímetros. Vou arredondar para 12 centímetros, tá, pessoal? Então, aqui, ó, essa distância aqui é 12 centímetros. Então, minha linha neutra está aqui. Essa é a minha linha neutra. Perdão. Essa é a minha linha neutra. Tá? 12 centímetros.
12 centímetros. Então, isso aqui vai ser um limite inferior, no caso aqui, né, que a gente está avaliando a momento fletor negativo, né? Então, vai ser o meu limite inferior, tá bom? Essa minha linha aqui, ó, tá? Essa minha linha, eu vou até mudar a cor, essa minha linha verde, ela está delimitando, ó, a região entre essas duas barras, né? Então, veja, eu não posso considerar essa área para a barra da direita e essa barra para a área da esquerda, porque eu vou estar usando mais concreto do que efetivamente existe. Então, eu preciso dividir, como eu tenho duas barras na primeira camada em cima e duas barras na segunda camada, na segunda camada embaixo, né? Eu vou dividir aqui no meio para os dois casos, tá? Que vai ser a delimitação aqui horizontal. Essa minha primeira barra aqui, né, tem como limites essas minhas faces da viga, né? E tem como limite também essa outra linha, que é a distância entre justamente a metade, né, entre as duas barras, tá? Essa minha linha. E essa minha linha é a distância entre essas duas barras, perfeito? Então, eu tenho definido aqui essa minha primeira região aqui, ó. Vai ser esse carinha aqui, tá? Para essa minha barra da primeira camada, essa vai ser minha área, vai ser a área desse retângulo aqui, tá? Já tem aí os dados, tá? E vai ser igual a essa, obviamente, tá? Por simetria. Já essa minha segunda barra, veja que para aqui para baixo eu só tenho esse limite aqui, né? Da linha neutra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 15 centímetros para baixo, 15 centímetros para baixo, ó. 15 centímetros para baixo ultrapassou a minha linha neutra, tá? Ultrapassou a minha linha neutra. Então o que acontece? O meu limite inferior vai ser quem? Vai ser a minha própria linha neutra, tá? Então, aqui está. Só tirar essa linha aqui. Vou deixar essa linha em branco, né? E vou colocar só uma cota daqui para cá para vocês entenderem, né? Vou colocar isso aqui. Vou colocar essa cota aqui, né? 15 centímetros, que é o limite, né? Que a gente tem que calcular 7 vezes e meia o φ, tá? Ele está ultrapassando a linha neutra. Então, eu não vou considerar esse trecho que ele está ultrapassando. Só vou considerar até a linha neutra, tá? Portanto, a minha área 2, tá? Vai ser essa região aqui, tá? 10 por 16,2. Então, vamos lá. Calcular aqui. A minha área, se é área de concreto 1, vai ser igual a 10 por 6,8 centímetros. Então, vai ser 10 centímetros vezes 6,8 centímetros. Opa. Então, essa é a minha área de concreto da primeira camada. Deixa eu botar até a primeira camada aqui. Para ficar com a mesma simbologia. E a da segunda camada vai ser 10, né? Vai ser 10 por 16,2. Tá? 10 por 16,2. Ficou claro, pessoal, essa conta aí? Essa determinação da área que envolve o Professor, concreto? Pode dizer. o senhor só poderia falar um pouco, mostrar de novo o raciocínio de achar a área, que eu acabei me perdendo um pouquinho. Perfeito, perfeito. Falo sim. Então, vou até apagar tudo aqui. Vamos lá. Então, eu tenho que... Essa é a minha linha neutra, né? Já estava definido pelos nossos cálculos, tá? E eu tenho essa disposição de barras aqui. Então, primeira coisa, uma barra de aço delimita o espaço da outra, né? Então, por exemplo, como eu tenho duas barras aqui, eu vou ter como limite, né, essa distância entre elas, né? Eu não posso ter eu não posso dizer que a área que envolve essa minha barra é maior do que essa, não faz sentido físico, né? Então, eu vou dividir a área em duas, né, já que eu tenho duas barras aqui. Obviamente, tá? E talvez você tenha se perdido aí, eu precisaria checar se essa distância aqui é superior a 7,5 φ, mas claramente, né, que visualmente a gente vê que não é, né? 7,5 φ seria 15 centímetros, né? Que a bitola aqui é 2 centímetros, tá? Então, 2 vezes 7,5, 15 centímetros, tá? Então, aqui eu tenho 5. Então, claramente, essa limitação aqui não está superior aos 15 centímetros, então, portanto, eu devo utilizar ela, né?
Porque está dividindo as duas barras. Entendeu aí, Maíra? Sim, professor. Se por acaso ultrapassasse em uma situação de uma laje, Vamos não supor. necessariamente uma viga, Tá? como é que eu iria fazer a interpretação? Vamos supor aqui que eu tenho essa viga aqui, certo? Tá meio escroto, mas vamos lá. O limite entre as duas peças, as duas barras, né, seria esse, né? Que está dando aqui maior do que os 15 centímetros, não é isso? Então, a área que eu vou considerar vai ser, então, até 7,5 φ aqui, ou seja, até 15 centímetros. Então, a minha área ficaria limitada até aqui, certo? A área que eu vou considerar, beleza? E como eu tenho essa distância aqui entre essas duas barras, ficaria essa região aqui, tá? Ficaria essa região aqui. Entendeu, Mayra? Entendi sim, professor. Obrigada. Da mesma forma que a gente fez aqui para essa barra de baixo, né? Foi o que a gente fez. Professor, já não entendi essa barra de baixo. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer tudo de novo, tá? Não se preocupe, não. Então, todo mundo entendeu essa linha, né? Beleza? Eu posso também dizer que essa minha linha aqui vai ter um outro limite, né? Concorda, pessoal? Pelo mesmo motivo, né? É a média das duas barras, né? Então, posso dizer que essa aqui vai ser um limite também. Essas, obviamente, são limites exteriores da viga, né? Então, não preciso nem falar. Então, portanto, tá. Eu deveria verificar também se essa distância aqui está maior do que 15 centímetros, mas claramente não é. Então, visualmente, eu posso dispensar já essa verificação, né? Então, portanto, a área dessa barra aqui, dessa primeira barra, já está definida, né? Já está definida. Então, essa barra aqui está com área definida. Perfeito? E essa segunda aqui, veja, o meu limite superior seria essa linha aqui, que separa as duas barras. O meu limite lateral esquerdo seria a face externa da viga. O meu limite lateral direito seria a linha que separa as duas barras, né? O eixo das duas barras. Tá? E o meu limite inferior? Qual é o meu limite inferior? Né? Então, o meu limite inferior, primeiro, ou é a linha neutra, ou é os 15 φ. Ou é os 7,5 φ, perdão, os 15 centímetros. Tá? Então, o que eu fiz aqui, olha. Tá. Quanto onde é que vai dar os 15 centímetros daqui para baixo? Então, eu vou botar aqui, ó, 15 centímetros, tá? Desloquei essa barra 15 centímetros do eixo, tá? Então, veja que ultrapassou a linha neutra, né? Ultrapassou a linha neutra. Portanto, a minha área... Oh, meu Deus. Às vezes no cansaço eu me perco na informação, mas... Então, a minha área de concreto aqui vai ser até a linha neutra. Entendeu agora, Iris, melhor? Porque eu vejo, ou o limite é a linha neutra, que é onde está a região tracionada, né? Abaixo disso está comprimido, então não vai ter fissura. Tá? Se está comprimido, não vai ter fissura. Ou é os 15 os 7,5 diâmetros, né? Que no caso aqui seria 15 centímetros. Então, o 15 centímetros daqui, tá? E, portanto, eu não vou considerar essa região de comprimida, né? Eu vou considerar o limite até a linha neutra. Ficou mais claro aí? Passou de 15 centímetros quando o senhor cotou, porque é a distância antes, né? Por isso que eu fiquei na dúvida, porque deu 16. Deu 16 o quê? Porque a área eu vou pegar por todo, né? Essa distância 7,5 é do eixo até a face, tá? Do eixo da barra até a face. Ó, vamos lá olhar aqui, tá? Essa distância 7,5 aqui, ó, é do eixo da barra até a face, tá? Beleza? E quando eu pego a área toda, ou seja, a área toda da seção, uma área máxima que você vai considerar ao redor da barra de aço vai ser 15 φ vezes 15 φ, né? Beleza? Essa é a área máxima que você deveria considerar nessa equação. Compreende aí? Agora eu entendi por que foi que passou dos 15. Perfeito. Então, aqui, ó, o que eu tenho que considerar é essa área aqui, ó. Vou transformar essa cota aqui, tá? É essa área aqui, 16,2, tá? Então, os 15 centímetros é do eixo até a face mais distante. Então, tá aí, calculado. Se ficou com dúvida, pessoal, essa é a hora, tá? Essa é a hora de perguntar. Beleza? Fica como sugestão para vocês treinarem aí em casa, tentar fazer essa verificação da abertura e fissura com as outras opções, né? Pega aí duas opções, ou as outras seções, né? Verifica nas outras seções, tá bom? Ou com outras opções. Pega um caso desse, ó, assimétrico, tá? E tenta fazer, beleza? Como sugestão, tá? É só praticando que vocês vão começar a dominar, tá? Então tá tudo calculado, pessoal. Agora é só botar na equação.
É só, não tem mais o que fazer. É só pegar isso aqui e eu digitar aqui no Matcad que ele vai calcular tudo bonitinho. Vou calcular a flecha 1. Não vou chamar de minuto. Flecha 1 para flecha. A abertura de fissura 1 para a primeira camada. Considerando a barra da primeira camada. Eu normalmente, pessoal, tá, eu utilizo a posição do centro de gravidade das armaduras. Tá? Na prática, aqui no dia a dia, eu considero o centro de gravidade das armaduras. Esse a mais aí é erro, né? Vamos dizer assim, está dentro do processo, né? Mas aqui eu estou fazendo para vocês verem que existe, né, essa diferençazinha. Tá? Mas, efetivamente, eu só faço considerando no centro de gravidade das armaduras, né? Como a gente vinha fazendo no começo aqui. Mas vamos prosseguir aqui. Então, eu tenho o φ, né? Dividido por 12,5 vezes o eta, né? Que é H. É H, beleza? Que é H. Vezes a tensão no aço, tá? Que seria aqui da primeira camada, né? Já que eu estou utilizando. O que eu vou fazer aqui, melhor fazendo, tá? Não, vou fazer assim mesmo. Dividido pelo módulo da elasticidade do aço, multiplicado por 3 vezes a própria tensão no aço, dividido pela tração média do concreto, resistência de tração média do concreto. Então, aí eis a primeira abertura de fissura, tá, para a primeira camada. A segunda equação, tá, utilizando ainda a primeira camada, vai mudar isso daqui, em que eu vou utilizar 4 dividido... falta calcular a taxa, né? Eu calculei só calculei a área, né? Eu tenho que calcular a taxa aqui, tá? Então, quem vai ser a taxa? Primeiro eu tenho que calcular a área de uma bitola. Tenho que calcular a área de uma bitola. Que seria o quê? Seria a gente já fez, né? Inclusive lá em cima, mas eu vou fazer de novo aqui, vai ser mais rápido do que procurar. Vai ser... vai ser... perdão, 3,14, né? Vai ser o π, né? Deixa eu botar π aqui, mais fácil. Π vezes a bitola, né? A bitola ao quadrado dividido por 4. Tá? Essa é a área de aço de uma barra, né? De uma barra. Como são iguais, né? Vou calcular só uma aqui mesmo. Deixa eu botar aqui em cima. E a taxa de aço, né? A taxa de aço, CR na primeira camada, vai ser igual nada mais nada menos que a área de aço da primeira camada dividido pela área. Veja que se fosse assimétrico, essa minha distribuição, eu teria que fazer uma para cada barra, tá? Se, por exemplo, eu tivesse áreas diferentes aqui, né, ou bitolas diferentes na mesma camada, eu teria que fazer o cálculo para cada uma das barras, né? Eu teria que pegar o pior caso. E só destacando, o pior caso aqui seria a maior área, tá? A maior área é o meu pior caso, né? Só que a gente tem que analisar também por meio de tensão. Como essa área é maior, mas essa tensão é menor nessa barra, então, portanto, pode ser que o pior caso esteja nessa de cima, né? Então, vamos ver aqui. Não sei se ficou meio confuso agora o que eu falei, mas não se preocupe não, que era só uma dica. Na verdade, é ao contrário aqui. É a área da barra dividida pela área crítica. É da segunda camada. Só substituir aqui por 2, né? Bom, taxa de aço, taxa menor, essa taxa de aço menor significa abertura de fissura maior, tá? Maior. Então, seria esse cara aqui, mais 45. Então, ó, tá aí a abertura de fissura e, portanto, a abertura na primeira camada, vai ser quem, pessoal? Vai ser o menor dos dois, tá? Não é o maior. Eu acho que por cabeça de engenheiro, né, a gente iria logo no maior, tá? Por bom senso de engenharia,
é no pior caso, né? Vamos dizer assim, na garantia de segurança, mas a norma deixa explícita que é o menor valor, tá? O menor dos dois valores. Então, o mínimo é entre esses dois valores, esse e esse. Então, eis a minha abertura de fissura, né, da primeira camada, considerando a barra da primeira camada. Qual é o meu limite mesmo? Meu limite é 3, né? 0,3. Então, tá dentro, né? Aqui deu 0,12, tá dentro. Tá, vamos ver agora a segunda camada. Deixa eu deletar isso que eu não vou precisar mais. Segunda camada. Substituir os índices aqui. Ah, deu superior, né? Superior. Vê, ó, que na primeira camada, o que foi preponderante foi a taxa de aço, né? A taxa mecânica de aço. Já na segunda, o que foi preponderante foi a relação entre a tensão e a tensão resistente do concreto. Tá? Então, a menor aqui deu 1,72. Então, esse valor aqui está maior que esse, né? Então, o W que eu vou considerar para de projeto, né? O maior W dessa seção, da seção 3, né? Deixa eu botar aqui 3, na seção 3, vai ser igual ao valor máximo entre esse primeira camada e a segunda, né? Ok? Ó, milímetros, tá? A abertura de fissura a gente teve ali em milímetros. E a abertura de fissura máxima limite, que a norma permite, é 0,3, então, portanto, passou, né? Passou na verificação. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Não. Beleza. Então, finalizamos aí o conteúdo de estado limite de serviço. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tranquilo. Então, terminamos aí o conteúdo de estado limite de serviço. A aula já está lá postada. Eu vou estar finalizando essa. Eu peço para vocês saírem, tá? Se retirarem daqui a pouco. Vamos só finalizar aqui. E aí eu vou. Aí entramos novamente, tá? Eu não sei se simplesmente finalizando. Eu acho que não, acho que só quando finalizar a reunião. E aí a gente entra todo mundo novamente, tá? Vamos sair todo mundo e entrar todo mundo de novo. Beleza? Não fujam, não. Daqui a 5 minutos, tá? Só vou beber uma água e volto. Pode ser? Então vamos ficando por aqui no conteúdo de estado de serviço. Retornaremos daqui a pouco para ver a parte de laje, tá? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.